Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Voltamos com as entrevistas este ano, né? E hoje nós temos aqui um grande artista, artista grafiteiro e muito mais eiro aí que a gente vai conversar durante essa gravação. Negrito, eu gostaria de te agradecer a você a ter aceito o nosso convite e falar um pouquinho sobre o seu trabalho. Bom, primeiramente, eu que agradeço pelo convite, tipo, uma honra estar aqui. E, assim, sobre o meu trabalho, eu me considero um artista visual. Tem gente que fala artista plástico ou grafiteiro, enfim, eu prefiro artista visual porque eu acho que acaba englobando como eu faço muitas coisas, né? Então, eu acho que, pelo menos para mim, fica mais adequado. Bom, eu sou artista visual, trabalho com... Eu comecei como designer gráfico e ilustrador há mais de 20 anos. Trabalhei por muitos anos, praticamente quase 20 anos em agência, principalmente mais na parte de ilustração também. E aí, meio que em paralelo, eu fui desenvolvendo um trabalho que, posso dizer, meu trabalho autoral, que começou em paredes. Inicialmente eu fiz na minha casa, e aí fui meio que fazendo em casa de amigos, e isso foi meio que indo para no boca a boca, fui fazendo na casa de um amigo, de outro, daí apareceu o primeiro pago, depois apareceu uma empresa, e aí em 2017, assim, meio que eu brinco que eu comecei meio que de dentro para fora, porque eu fazia muito na parte de dentro o lance dos murais, e aí em 2017, assim, principalmente depois da minha participação no Art Battle, que eu comecei a conhecer vários artistas, várias possibilidades, e aí eu fui pra rua, daí comecei pra rua fazer, tipo, murais, e hoje eu meio que acabo meio que surfando um pouco nessas, fazendo telas, fazendo murais, ilustrações comerciais, digitais, então eu tento experimentar um pouquinho de cada área e meio que misturando isso no meu trabalho. Pô, legal, cara. Você pode se dizer, então, que você é meio que no seu DNA tá a ilustração? Porque, assim, eu vejo o seu trabalho limpo. O que é um trabalho limpo, né? Você que não tá em casa aí não entende essa coisa do trabalho limpo. É aquele degradê de cores, assim, mesmo fazendo no spray, na tela, ele faz um degradê limpo, uma coisa que lembra muito a ilustração, essa Uhum. raiz da ilustração. Você acha que você é um ilustrador por DNA em outros suportes? Eu acho que sim, porque eu acho que assim a ilustração, essa base da ilustração e do design gráfico, com certeza me influencia até hoje e isso influencia muito no meu trabalho, tipo, a construção estética, né, tipo, de composição e acho que como por muitos anos, então fui meio que adaptando o que eu fazia no computador, né, enfim, trazendo isso pro grafite e depois levando isso meio que para tela, assim, tipo, é bem gráfico e muito também das referências de história em quadrinhos que eu sempre gostei de moleque, que foi o pontapé inicial que eu comecei a pensar em Tá. tudo isso. História e quadrinho. Qual? Fala aí os E, seus top 2 aí, velho. Top 3 putz, meu, personagens. eu acho que como a maioria das pessoas que gostam de quadrinhos começou como Turma da Mônica, óbvio, né? Tá, Então acho que dificilmente, tipo, Turma da Mônica, Tio Patinhas, enfim, eu lia bastante quando era mais novo. tá. E aí depois eu descobri os heróis, assim, gostava muito assim, acho que para mim uma das histórias, uma das HQs icônicas da minha adolescência foi o Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller. Tá. Que é top, né? Isso, e Akira. Assim, tipo, eu comprei Nossa. ele o gibi antes de sair a O filme, animação, a né? O animação. filme, né? E aí, tipo, enfim. São duas, assim, gosto de Moebius também pra caramba. O que é que você gosta? Moebius é um artista que ele faz, Ah, tá. é muito detalhado, tipo, de quadrinhos também. E
McFarlane, que fazia o Homem-Aranha no começo dos anos 90 Ele também, que foi era pro Spawn, né, depois. pois pau, e era um Homem-Aranha totalmente, assim, não tinha anatomia, era a perna em cima da cabeça, era uma coisa Sim, totalmente sim, não, louca, era assim. super flexível, ele podia ser um E- contorcionista. exatamente. Aí o Rob Mas, Liefeld, foi o Rob Liefeld que quis entrar na mesma onda e fez tudo torto. exatamente. Mas, assim, são referências, assim, assim, eu lembro de várias HQs, mas essas são algumas que me marcaram, assim, tipo, histórias, enfim, que acabaram me marcando. Pessoal, tá passando aí pra vocês o Instagram dele com algumas obras. Você viu que suporte, não existe suporte que ele não faça, né? Já fez customização de tênis, como é que é? Já fiz já fiz algumas customizações, mas uma que eu fiz foi em parceria com a Star Race, que é uma marca e uma loja que tem ali na entrada do Beco do Batman. Tá. E aí chamou alguns artistas para customizar alguns tênis, que era até o Nike Air. Air Force E One? foi uma experiência. Isso, Air Force One. E a experiência foi, assim, bem bacana. Assim, eu gosto de me meter nessas. Não ficar preso a uma superfície só. Entendi. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Minha esposa vem toda hora com o All-Star dela, branco, e fala, amor, É, pinta um índio aqui. Eu falei, não sou louco, eu vou estragar seu tênis. Não deu um medinho na hora ali? Você treinou nos tênis velho? Você já foi pra cima? Porque eu tô vendo aqui as ilustrações. Pô, pintar um Air Force One. Imagina você erra alguma coisinha ali, meu. Na verdade, eu não fiquei assim, meio que, assim, eu só vi mais ou menos, porque como ele é de couro, tem uma tinta meio que específica, né? Tá. Então, meio que assim, fui fazendo aos poucos, sentindo a tinta, vendo como funcionava, como ela é meio líquida, assim, então você tem que passar uma vez, espera secar, dá mais uma, duas demãos para dar. Porque como meu trabalho acaba sendo muito chapado em algumas partes, né? Principalmente nesse caso do tênis. Então eu fui meio que dando algumas camadas, mas assim, foi meio que tranquilo, assim, foi de boa. E você também é ilustrador, né? Você também trabalha com mesa digitalizadora, essa parte digital. Para você é suave. Sim, eu trabalhei muito tempo com isso, trabalhava, tipo, minha agência era só com as Wacom da vida, trabalhando. Hoje eu vou dizer que eu uso bem menos, hoje, por causa do iPad, do Procreate, então eu uso muito o Procreate, assim, tipo, para fazer esboço, ou quando é algum Projeto, né? trabalho digital, um projeto mesmo, assim, para mim é uma mão na roda, tipo, usar o Procreate. Teoricamente, você tem o quê? Uns 3 anos de. Três, ó, 6 anos de prédio, é isso? De fachada de prédio? Pode-se dizer? Na verdade, assim, na verdade, assim, tipo, mais ou menos uns 6 anos que eu comecei, que eu fiz o primeiro muro, assim, né? Tá, Era uma tá. coisa bem mais simples. Eu, assim, pensando até na galera que tá no mundo do grafite, do muralismo, tem gente há 15 anos, 20 anos, aí vários tempos, eu acho que, tipo, pelo pouco tempo eu até que consegui desenvolver bem, assim, tipo, a técnica Tá. e consegui fazer projetos bacanas, enfim, consegui fazer uma empena também, algumas fachadas, empresa, algumas também, então, tipo, isso é, tem evoluído, assim, tipo, nesse curto período de tempo, assim. O problema de entrevistar artista, quando é um artista entrevistando um artista, eu tenho 1 zilhão de perguntas para fazer. Não sei se a entrevista vai dar tempo, mas enfim. O que te inspirou? Porque você tem um estilo próprio seu, sabe? Uhum, Eu vejo que você sempre. Uma característica sua é sempre esse corte no queixo aqui, são uhum, linhas assim, bem orgânicas, cortando o queixo aqui. Essa coisa da limpeza, né? Como você falou, você fala em pintura chapada. Eu não considero chapada, eu considero ela limpa. tá. Sem marca de spray ou sem marca de pincelada, essa coisa limpa, clean, que faz um degradê suave. Onde em algum lugar, né, a gente se inspira, sei lá, algum mestre da história da arte, tal, algum filme, algum desenho, alguma coisa, algo te inspirou para chegar nesta evolução? Putz, nessa evolução do meu trabalho, assim, até no meu Instagram, se começar a pegar os mais antigos, eu fazia muito. Eu não fazia nada colorido, eu só fazia PB, assim, tipo, era Tá. só linhas.
E aí meio que esse lance das linhas do rosto, quando eu comecei a fazer, era como se fosse as marcações da sombra no rosto. Então, Sim, quando vem aqui, é o tipo do maxilar, sei. ele vai fazendo um desenho aqui da testa. Então, como eu não usava cor e era só linhas, eu gostava muito de fazer com achuras, né? Tipo, justamente pela referência do quadrinhos, meio que foi saindo isso assim, tipo, Foi uma evolução assim, natural. é uma evolução natural, né? Ser artista, você sabe, tipo, meu, você vai fazendo, de repente você vai fazendo tanto aquilo que de uma forma acaba virando natural e você não sabe da onde que saiu aquele estilo. Então, daí quando eu comecei a tacar cor, assim, jogar cor, meio que acabou indo transformando essas linhas em áreas de cor, né? Tipo, não somente em linhas. E aí eu fui meio que adaptando isso. E hoje eu acabo misturando um pouco nessas áreas, como você disse, mais limpas e aí os degradês, igual no caso dos rostos, hoje eu tenho trazido mais na parte central. Então eu faço um volume, sombra, enfim, e nas laterais eu gosto muito de misturar tipo essa parte mais gráfica, né, tipo das cores limpas do degradê e para poder fazer as composições. Tá. Gente, eu tô olhando pro lado aqui, porque aqui está o Instagram dele e eu estou acompanhando, ele vai falando e eu vou vendo as obras, e é porque assim, a obra chama, né? Às vezes a obra te dá uma, uma perspectiva, uma ideia de indagações. E é isso que eu tô olhando aqui o trabalho dele. Fazendo uma pequena análise do seu trabalho, uma análise assim, en passant, eu vejo que você Uhum. trabalha muito com simetria. Eu vejo muita simetria no seu trabalho. E eu vejo muito. Você trabalha sempre na família de cores análogas, né? Você trabalha com vermelho, vermelho, laranja, amarelo, branco. Depois você tem um Uhum. cuidado. Você trabalha com azul, você trabalha com azul, azul cerúleo. Depois você vem com turquesa claro. Depois você vem para um verde. Então você trabalha essa família de cores e a sua pintura é muito harmônica. E outra, você pode até não ser proposital, mas você se preocupa com o belo. Tem gente que gosta de fazer coisas para fazer artes para chocar. Porque a arte é tudo, né? A arte choca, a arte Uhum. alegra, tal. E tem gente que faz muito Sim. grafite para chocar. Você tem essa preocupação com o belo ou não é natural isso? Cara, eu acho que eu tenho uma preocupação. Eu acho que assim, são duas coisas. Toda vez que eu vou fazer um trabalho, ou mesmo, vou pintar na rua, sem compromisso, com os amigos, para trocar ideia, assim, mas sempre quando eu faço, eu sempre. E isso, de certa forma, às vezes acaba me atrapalhando um pouco, porque assim, eu sempre tento imaginar o meu melhor trabalho naquilo lá. Então, dificilmente eu vou conseguir fazer uma coisa mais ou menos, vou fazer lá mais ou menos só para poder fazer. Então, eu tenho essa preocupação estética de que fique bonito mesmo, que fique agradável, que transmita, no meu caso, assim, que transmita uma certa alegria quando vê, por causa das cores, enfim, por mais que talvez um ou outro tema seja um pouquinho mais pesado, quando eu levo isso mais para a tela, mas ao mesmo tempo eu sempre quero mostrar um pouco dessa alegria das cores, nessa diversidade de cores e tal, mas eu sempre me preocupo de fazer alguma coisa bonita, assim. Eu acho que desde quando eu comecei a pensar em desenhar, depois quando comecei a estudar a história da arte e tal, sempre me chamou muito mais o belo. Eu admiro as pessoas que conseguem trazer texturas, conseguem trazer aquela coisa um pouco mais, aqueles ruídos para o trabalho. Eu já tentei fazer isso, mas assim, para mim eu tenho uma grande dificuldade. Então, para mim, por isso que sempre cabe um negócio limpo, acho que tem aquela coisa meio simétrica, certinha. Eu tento me desvencilhar um pouco disso. É difícil para mim, assim, tipo, conseguir Mas, sair mas desse cara, espaço. é sua característica. Você não tem que, cara, na minha opinião, tá? Minha humilde opinião. Uhum. É sua característica. Você não tem que mudar por mudar, porque talvez o que tá rolando agora é isso, é aquilo. Eu já passei por várias fases na minha vida, mas eu sempre me preocupei com o belo. O que que é isso? Uhum. As pessoas falam, Jaime, você pinta indígenas. Denuncia. Bota uma floresta pegando fogo, um indígena com um animal morto na mão. Né? Sabe essas coisas? Pô, eu vou fazer esse quadro pra quem? Pra quem que eu vou fazer esse quadro? Pra mim? Na minha casa não vai ficar, porque é uma. Imagina você tá vendo uma foto num site de notícia, uma foto denunciando um abuso, uma coisa.
Você quer ver aquela foto uma vez só na vida, nunca mais você quer ficar revisitando aquilo. Revisitando. Eu acho que quadro é isso, cara. Você vai fazer um quadro de denúncia, a não ser que a não ser o Guernica de Picasso, alguns quadros da história da arte que é denúncia, que é um quadro histórico, mas tem assim uma genialidade tremenda em cima. Mas, cara, pro comercial, pra vida que a gente vive, que a gente tenta mesclar a arte junto com o comercial. Não dá pra você ser só artista e só fazer arte e não viver de nada, né? Porque a não ser que você seja herdeiro de milionário. Mas, Exatamente. se você juntar arte com comercial, você tem que fazer coisas agradáveis, quadros quadros e obras de arte, no caso, que além de decorar, além de passar uma mensagem, tenha que ser belo, pelo menos para você, né? Outras pessoas podem não gostar, porque você representa também indígenas, representa também negros, enfim, de várias etnias. E para outras pessoas, índio não, cansei, não sei o que, tal. Pode falar o que for, mas para você é belo, para você é legal. E é isso que eu reparei no seu trabalho. Vamos falar aqui de murais. Eu tenho uma curiosidade tremenda. Eu tô vendo o último post seu no Instagram aqui, você fez um mural enorme aqui, um paredão enorme de um prédio, que é o prédio Mural Aurora Negra aqui, a área do Mural Aurora Negra. Foi um collab que você fez, tal. Que, no caso, quando você fala collab, são 4 artistas, então cada um pintou uma figura, certo? Tem uma figura em cima da sua figura que foi outro artista que pintou. Isso, que a máscara ele fez, e daí na outra empena foram 2 artistas, tipo, que é a criança e o outro, que você pode ver até tem um estilo um pouquinho diferente, né? No meu caso, até que acabou calhando, porque o brasiliano, né, que é o artista que fez, ele tem uma referência, ele é ilustrador, faz quadrinhos, então, tipo, acabou meio que casando muito com o meu trabalho, né? Mas para quem é leigo, pode até achar que foi o mesmo artista. Sim. Para quem tá da área, sabe que são 2 coisas completamente diferentes ali. Linhas limpas, fazendo uma analogia com tatuagem, linhas limpas, precisas em relação a linhas tremidas, enfim. Assim, dá pra ver que é diferente. Esse trabalho, né, vocês fazem um projeto, no caso da Empena, pessoal, Empena, que pra gente que é pessoas normais, a gente fala que é paredão, né? Que é a parede. Empena os caras chamam de a tela dos grafiteiros. Vocês fizeram um projeto, vocês dois, né? Porque lógico, você não vai começar ali, eu faço qualquer coisa, você faz qualquer coisa. E para riscar lá, vocês usaram o grid orgânico, porque projetar ali é impossível, né? Então, muitas das vezes nessas empenas, né, até para quem não sabe, assim, tipo, até definição de empena é uma lateral do prédio. Normalmente, principalmente prédio antigo, os prédios novos hoje em dia dificilmente tem, porque eles tem janela e varanda para todo quanto é lado, mas os antigos tinham a parte lateral do prédio que, tipo, é lisa, então normalmente acaba se fazendo nessas laterais. E muitas vezes é feito com projetor, mesmo nesse tamanho é feito com projetor. Tem alguns projetores que alcance e se consegue visualizar e riscar. Nesse caso, a gente não conseguiu fazer com projetor porque o prédio ele fica numa subida, daí tinha uma praça, e aí não ia dar para colocar um projetor, porque daí tinha algumas palmeiras em frente, então tecnicamente ficaria um pouco inviável colocar o projetor para fazer nessa empena. Então meio que a gente fez o grid orgânico. A gente riscou, para quem não, né, tá escutando assim, grid orgânico é quando a gente faz umas linhas, algumas coisas qualquer, enfim, na parede, aí tira uma foto, isso no aplicativo, você tira uma foto, daí pega o seu desenho, joga por cima numa transparência, e aí meio que você vai ligando os pontos. Então, tipo, essa linha é como se fosse o quadriculado, né? O clássico, né? Que a gente faz aquele quadriculado para poder fazer ampliação. Só que em vez de quadricular, porque demora, porque daí você tem que fazer tudo certinho, faz muito meio que no orgânico, e aí vai meio que ligando os pontos para poder chegar na figura, na ampliação. A vantagem, pessoal, do grid orgânico é que não se repete formas, quase não se repete formas. Então, no quadriculado é sempre um quadrado. Aí às vezes você tá no quadrado errado. Às vezes você começa a riscar no quadrado errado, que é tipo batalha naval. Você tá no A,
26 e você tinha que estar no A27. Aí você começa a errar Aham. o quadrado, você tem que, ou o desenho fica tudo torto para um lado, tudo torto para o outro, ou você tem que começar a riscar do zero. Mais ou menos isso. E o grid orgânico não, eles vão desenhando, fazendo coração, letras, não sei o que lá, e depois tiram uma foto, em cima daquela foto joga a foto de referência transparente em cima e consegue riscar lá, no coração é o começo do nariz, tal. Então, Isso. a referência é melhor. Mas eu confesso que eu acho que se alguém me contratar para fazer em pena, eu vou ter que dispensar. Por quê? Primeiro, que eu não tenho experiência. Segundo, que eu já tentei. Eu não consigo segurar o spray por muito tempo, cara. O meu dedo, eu já fiz um. Tem até um vídeo no canal. Fazendo um primeiro Aham. grafite, eu fiz com Mirage, com Image, com uma galera, o Ah, Nave e tá. tal. Fiz um grafite com esses caras aí. Fiz um indígena. Ficou horroroso, né? Devo dizer que ficou horroroso. Pra mim, ficou horroroso. Ficou muito mal feito. E, cara, eu não aguentava mais. Eu falei, meu Deus, acaba isso logo. Eu não tô aguentando segurar o spray. Isso aqui dói demais, cara. Ali você Mas fez. isso Ali é spray ou compressor? Ou você usou compressor? não, ali a base, vamos dizer que 80% é tinta, então a gente fez com rolo e pincel, principalmente rolo, né? Tá. Porque pela proporção, e mais a parte do olho, nariz, boca, que aí eu entrei com spray, porque daí para poder fazer os degradês, para fazer algumas coisas, então eu usei com spray. Mas 80% desse trabalho, 80, 90% é tipo a tinta, rolinho, pincel, e aí vai tipo fazendo da base chapadona e depois só vem com os degradês em cima. Essa coisa do grid orgânico me remeteu a um post de outro artista aqui que eu já entrevistei no canal, que é o Fábio Gomes Trindade, né? É, ele fez um rosto, só que assim, antes ele fez o grid orgânico, ele desenhou o rosto e no outro dia ele continuou. Aí ele tirou a foto dos passo a passo. Aí alguém perguntou: por que você faz esse monte de letra no fundo? Aí o outro respondeu: deve ser porque, como ele não consegue trabalhar no mesmo dia, pros outros, pros pichadores não ir lá e pichar e não sei o quê. Aham. Aí eu expliquei: não, esse é um grid orgânico que eles usam através de um aplicativo depois, num tablet ou no celular, eles conseguem desenhar o trabalho e tal. Inclusive, falando do Fábio Gomes Trindade, não sei se você conhece ele. Ele faz uns rostos de umas negras assim, e o cabelo é a continuação de uma árvore que tem atrás do muro. Ah, tá. Uma Sei, árvore sei, bem sei. coloridona. Aham. Esse cara me procurou uma vez em 2016. Ô Jaime, o que você acha dos meus trabalhos aqui? Cara, eu olhei e esqueci de responder. Sabe aquelas coisas que você fala assim, pô, o cara manda. Você deve receber um monte de mensagem no Sim, Instagram, você olha, fala, puta, agora não dá pra responder, eu vou responder depois. Eu esqueci de daí você responder. acaba esquecendo. Aí em 2020, 21, acho, eu vi um post dele que a mãe da Beyoncé repostou o post dele, da negra com os cabelos rosas, que é uma árvore florida e tal, e de, sei lá, 5 mil seguidores, ele foi para 150 mil seguidores no Instagram, porque a mãe da Uhum. Beyoncé repostou. Aí eu convidei ele para uma entrevista e eu fiz a meia culpa. Eu falei, em primeiro lugar, eu gostaria de me desculpar, né? Porque você mandou mensagem para mim em 2016 e eu não respondi. E olha onde você chegou, né? Aí a gente conversando tal, deixou pra lá. Semana retrasada, um mês atrás, ele fez o rosto do Will Smith. O Will Smith repostou isso no Instagram do Will Smith. Ele foi de 150 mil, 160 mil seguidores para 500 mil seguidores, quase. Não sei nem quanto tá agora, mas deve estar isso aí. Já aconteceu algo com você assim? Tipo, o. Sei lá. Vamos lá, o seu Jorge viu um negócio seu, repostou tal, ou ainda não bateu? Não, ainda não tive essa sorte ainda de alguém famoso ver. Eu vou dizer que no começo até fiz algumas artes. Eu lembro que eu fiz uma print que era baseada no rosto da Alicia Keys. Eu até marquei e tal, mas não É, rolou, não deu certo. Mas assim, tipo. é, assim, eu nem tento. Eu nem. Assim, nada contra, mas eu nem tento fazer muito isso, porque, assim, sei lá, parece que eu tô correndo seguidores, sabe, querendo seguidores e fazendo coisas, tipo, vou fazer um rosto de uma pessoa famosa, marcar para de repente ter um engajamento. Eu simplesmente eu não penso, tipo, a pessoa contrária, tipo, fazer simplesmente o trabalho mas assim, obviamente eu não tenho nada contra quem faça esse tipo de coisa, tipo, esse tipo de trabalho, esse tipo de pensamento, mas eu nunca fiz isso.
É porque no caso dele, eu acho que ele fez pra mostrar a sua qualidade técnica. Não, eu faço qualquer um. Então, você reconheceu o Will Smith, você reconheceu a Beyoncé, então é sinal que se você pode me contratar, que eu consigo Sim. fazer o seu rosto no seu muro. Então, assim, Uhum. porque eu já fiz o Will Smith há uns 8, 10 anos atrás. Morgan Freeman, eu tenho um vídeo no meu canal aqui que eu fiz o Morgan Freeman. Aquela vez que saiu o cara do tablet, sabe? Que desenhou com o dedo o Morgan Freeman. Não sei se você lembra Ah, desse. tá. Que era Lembro, fake, lembro. era um vídeo ao contrário. Então eu falei, então tá. Então eu vou pintar o Morgan Freeman aqui a óleo. Pintei, coloquei no canal, teve pouquíssima repercussão. Aí minha esposa esses dias falou: bota aquele vídeo lá do Will Smith, marca ele. Eu falei, você acha que agora o Will Smith vai ficar marcando, vai ficar repostando todo mundo que desenha ele? Você acha que quantas pessoas desenhou ele na vida? Um É, milhão de pessoas, pô. Ele não vai ficar repostando todo mundo. O Morgan Freeman acaba não dando vai uma ficar. sorte. Ele foi. Acho que assim. Você tem que ter talento, você tem que ser bom, né? Quem tá em casa pensando assim, o cara teve sorte. Não, não. Sorte não adianta nada se a pessoa ficar no sofá assistindo Netflix o dia inteiro. Ele tem que estar lá. Quantos muros o cara pintou pra um muro ser repostado por Sim. alguém famoso? Então, assim, Uhum. a gente tá fazendo a nossa parte, né? Eu falo pra minha esposa, né? Tô esperando alguém muito famoso vir na minha loja, comprar um indígena meu, pra eu para eu poder repostar nas redes sociais, ou essa pessoa repostar e eu explodir, né, cara? Esses dias veio É, uma. Esses dias veio uma. A Val, que é a Val. Eu vou deixar aqui o nome dela, porque eu sou péssimo pra nome. Ela foi na minha uhum. loja, ela é uma influencer com uns 500 mil seguidores. E ela tá fazendo um stories e falou assim: gente, eu fui no Embu, comprei essa caneca, comprei esse prato, comprei isso, comprei aquilo. E passei na loja de um dos melhores artistas do Embu, Jaime Trindade. Pesquisem aí. Então, continuando, blá blá blá. Isso me deu 1.500 seguidores em um dia. Um dia, Caraca. tá? E eu já agradeço desde já. O nome dela tá passando aí embaixo, porque é assim, não adianta nada se eu não tivesse montado a loja, pintado um monte de quadro, feito uma história. E é isso que a gente tá fazendo, né? Você tá fazendo sua história aqui nas É, paredes, nos é que muros. eu acho que de uma forma geral, pensando até como arte, né, tipo, né, arte contemporânea, assim, eu não vou dizer que é sorte, porque, né, cada um tá fazendo o seu trabalho, mas assim, você tá no lugar no momento certo e que de repente alguém vai olhar, assim, de repente uma pessoa, um milionário olha pro seu trabalho e fala assim, mano, eu quero levar pra minha casa e, tipo, isso desponta e você explode e aí todo mundo quer comprar seu trabalho, assim, tipo, é, eu não sei se talvez sorte seja a palavra correta, mas assim, você tá naquele momento que de repente alguém vai ver seu trabalho e aí, tipo, porque assim, tem quantos, acho que principalmente no Embu, assim, quantos artistas maravilhosos tem, e aí passa a vida inteira fazendo ótimos trabalhos, mas assim, não são reconhecidos devidamente, porque às vezes não tiveram oportunidade de estar em determinados lugares e passa desapercebido, né? Então, mas é isto que eu falo. Sempre as pessoas chegam pra mim e falam: ai, Jaime, eu pinto o quadro, não consigo vender pra ninguém. Dá uma dica. Eu falei: me passa o Instagram. Aí a pessoa me passa o Instagram é privado. Aí eu falei assim: eu não vou nem continuar a conversa. Sim. Instagram privado pra uma pessoa que quer vender alguma coisa. Não tô falando só quadro. Você quer vender os tênis customizados. Pô, cria um Instagram, coloca as fotos todo dia, coloca as fotos do passo a passo, vídeo do passo a passo. O Instagram agora tem bastante vídeo. Apareça. Quem não aparece, não vende. Você ficar pintando quadro no seu ateliê escondidinho, pendurando na sua parede, querendo que alguém compre, ou você vai expor numa praça que é saída de cidade, entrada de cidade, mas que o pessoal só passa e não para pra comer, tomar um caldo de cana, um suco, nada, nunca Uhum. vai ver sua obra. Então, assim, você tem que aparecer. E nesta questão de aparecer, você já fez trampo só porque o ponto era top, tipo, sem remuneração nenhuma financeiramente falando? Ah, já fiz alguns trabalhos assim. No caso de marca, eu acho que eu nunca fiz um que eu não cobrasse, assim, tipo, Tá. quando envolve alguma marca, porque, enfim, por mais, assim, obviamente sempre apareceu proposta indecente, pelo reconhecimento, pelo engajamento. Eu falei, desculpa, isso não paga as Não contas, paga a isso conta. vocês têm um orçamento às vezes de milhões e quer pagar R$ 1.000 por artista. Eu acho uma sacanagem, né? Então, tipo,
Às vezes paga para um cantor, tipo, 300 milhões, e aí quando vai para você, tipo, o cara não quer pagar R$ 1.000. Então, eu já fiz trabalhos assim, quando era vamos dizer, um cunho social, eu vou fazer numa escola, como tem alguns projetos que eu já participei, ou, ou putz, eu fiz uma tela uma vez e daí a venda da tela era para uma instituição de caridade e tal. Então, nesse caso, tipo, eu não tenho o menor problema de fazer. Mas quando envolve marca ou um estabelecimento comercial, eu acho que a gente tem que cobrar o mínimo que for, porque trabalhar de graça por reconhecimento, isso não é garantia que você vai ter algum reconhecimento. Tipo, vai fazer um trabalho e aí, vai ter reconhecimento? Pode ser que você ganha 2, 3 seguidores por causa disso, e às vezes um trabalho que você não tá, que realmente está cobrando de uma outra forma, você tem um engajamento, você tem um retorno muito maior, tipo, de outros trabalhos, enfim. Então, eu sempre falo assim, eu acho que artista, a gente tem que se valorizar no Se Brasil, que, valorizar. assim, já é difícil, mas a gente tem que se valorizar. E não, eu sei que cada um tem a sua realidade, né, contas para pagar, uma série de coisas, mas assim, a gente tem, porque se a gente não valorizar o nosso próprio trabalho, ninguém vai valorizar. E aí você vai ficar a vida inteira só, tipo, vai ser difícil você ir subindo. Eu acho que algumas marcas, não pensando só em marcas, mas acho que as pessoas percebem isso, né? Tipo, acho que isso acaba se passando pro trabalho que você acaba fazendo. É aquela coisa, né? Eu tinha um cliente muito bom, mas não começou muito bom. Começou. É, fornece uns quadros aqui pra mim. No lugar que eu vou pôr, muita gente vai passar e vai te procurar, não sei o quê. Eu falei, cara, muita gente passa e me procura no Instagram, no YouTube, tem um canal no YouTube, tem uma loja no Imbu, então assim, não tem lógica fazer isso aí. É a mesma coisa do cara que é filmmaker e fala, filma meu casamento, você vai arrumar bastante cliente. Então, as pessoas têm que entender que os artistas têm boleto também pra pagar, né? Tem a fatura da Netflix, tem um monte de coisa pra gente pagar aí, né? Não tem como. E assim, infelizmente ainda tem muita gente que não valoriza a arte, não valoriza o artista, valoriza outras coisas, não valoriza o artista, que é o que vai dar alma para aquele, de repente, para aquele seu evento, vai dar alma para aquela peça de arte que vai estar na sua casa, que vai. Você vê uma parede vazia, você vê com uma tela bonita, ou um evento que tem alguma ação, tem um live paint, ou tem um grafite, ou tem, enfim, um brinde customizado, é completamente diferente, tipo, quando tem uma arte envolvida. E infelizmente as marcas veem isso de uma forma muito subjetiva, tipo, tá ali, vamos pagar uma merreca, e, e na verdade não tem que ser assim, né? Tipo, talvez eu esteja falando isso porque eu tive, de certa forma, um privilégio, porque eu trabalhei muitos anos em agência e eu fui desenvolvendo o meu trabalho artístico paralelamente. Então, eu consegui falar desde o começo muitos nãos. Entendi. Porque, tipo, eu não dependia exclusivamente da minha arte, eu dependia do meu trabalho na agência. Então, depois o negócio foi mudando, mudando. Hoje eu vivo só do meu trabalho. Mas eu Tá. me programei, tive toda uma programação para isso, né? Negrito, me fala sobre referências de outros artistas aqui, é, brasileiro, americano, assim, do grafite. Porque assim, eu vejo muito latente essa coisa do grafite, né? Em você. Uhum. Você tem alguma referência assim, fala, puta, esse cara é top, queria conhecer e tal? Assim, nacional, sim, tem vários artistas e pela felicidade eu acabei conhecendo alguns, virando amigos e tal. Mas, assim, um artista que sempre me chamou a atenção, acho que pela dedicação, pelo estilo de trabalho, é o Espeto. Eu acho o trabalho dele incrível, assim, tipo, como ele consegue simplificar, tipo, o trabalho em poucas linhas, tipo, poucas formas, eu acho, tipo, sensacional, assim. E fora do Brasil, eu gosto de um artista que chama Mose, que ele é francês. É bem legal o trabalho dele, também é bem gráfico. E do Bay também, tipo, acho que tudo mais nessa linha, assim. Tem outros, né? Tem o Pichiavo, tem.
vários outros artistas, mas eu curto muito essa coisa um pouco mais limpa, assim, tipo, eu acho lindo pra caramba quando eu vejo um mural, tipo, realista, porque bonitão, mas acho que quando vem com alguma coisa diferente daquele realismo, tem uma identidade ali que acaba me chamando um pouco mais a atenção, assim, eu acho bem, bem interessante. Não sei se você conhece, é o Mazola que faz um negativo? Isso, Mazola. Mazola. Tipo, o trabalho dele também é incrível. Isso é muito legal o trabalho dele. Então, mas cara, é uma loucura, né? Você imaginou já pintando em negativo e tentando fazer realista negativo, cara? O que que é Não, negativo? meu. Você inverte as cores, pinta com as cores invertidas e a pessoa tem que tirar uma foto e inverter as cores pra ver como seria a foto com as cores normais. É loucura, né? Não, é insano. Tipo, assim, eu nem consigo imaginar como que é o processo criativo dele. Tipo, se ele faz isso, daí digitalmente ele inverte, aí já segue as cores. Deve ser alguma coisa assim, porque, meu, Sim. é muito bizarro. Tem até esqueci o nome dele, tem um artista também lá de fora que ele faz os murais, só que ele faz pela. Lembra daqueles óculos 3Ds que era Sim. tipo um lado é o azul, o outro é o magenta. Então ele faz uma pintura no azul sobreposta de uma no vermelho e aí na junção tipo, você consegue ver o desenho inteiro só colocando um óculos tipo totalmente azul ou totalmente vermelho para poder enxergar. Tipo, é muito bizarro como fazer isso. Passa um pouquinho do limite da genialidade, né? Porque você tem que contar também com uma tecnologia, né? Você não tá fazendo uma obra só para ser apreciada. Você precisa que o Sim. espectador tenha a tecnologia na mão, tenha que ter um tablet, um celular, alguma coisa para poder é, tirar a foto, fazer a inversão, ou um óculos Uhum. 3D. Você precisa de tecnologia, cara. É bem louco isso, né? Exatamente, mas acho que também faz parte. Acho que tipo, eu nem sei se sei lá, eu não sei se o Mazola de repente pensar nisso, tipo, putz, tem que ser visto dessa forma, porque como ele faz o trabalho e já inverte mostrando isso No próprio no, Instagram, né? eu não sei se ele tem essa preocupação, tipo, meu, eu tô fazendo desse jeito e aí quem quiser vai atrás e vê como que vai funcionar o negócio, Olha né? aqui, ó. Tive uma ideia, não sei se já fizeram. Acabei de ter uma ideia de um grafite maravilhoso. Você vai grafitar um QR Code. Pronto, você faz um QR Code enorme, nada, preto e branco. Aí a pessoa, mas o que é aquilo? Vai apontar o celular e vai ver a pintura do cara que ele pintou em outro lugar. Aí, ó. É, Não sei se já diferente. fizeram. Ah, É. Tem uma galera hoje em dia que tá colocando já QR, tipo, em vez de assinatura, coloca um QR Code ali, bate e já vai pro Instagram do artista, tal. é, Já é uma outra forma de se vender, né? mas aí já era um grande problema, né? Se um dia ele perdeu o Instagram por algum motivo, ele perdeu todas as assinaturas que ele fez em todas as obras, né? Exatamente, não tem como. Tem algum. Vamos lá. Vamos falar de arte aqui, de um assunto um pouquinho polêmico. Eu gosto de que isso atrai atenção. A gente falou da coisa do tá na hora certa, no lugar certo, não é sorte e tal. Você acha que foi isso que aconteceu com o Romero Brito, por exemplo? Ele estava no lugar certo na hora certa, ele tem talento, passou a pessoa certa, comprou e ele foi reconhecido, blá blá blá, blá, ou ali foi sorte? O que você acha? Ou você não tem Porque Então, assim. eu sei um pouquinho da história de como ele começou e, tipo, na verdade foi muito mais o marketing dele que fez ele Ah, se vender, porque assim, se eu não me engano, parece que o primeiro, posso estar falando besteira, se eu estiver falando depois alguém me corrija, mas assim, pelo que eu sei, uma das histórias é que ele chegou numa galeria com quadro debaixo do braço, a pessoa não se interessou, e aí chegou um carrão lá, enfim, não, eu quero comprar, daí o galerista olhou e falou assim, pô, peraí, tipo, isso acho que foi em Miami, não, peraí, o cara tá comprando o trabalho dele e tal, eu vou querer também, encomendou. Só que, na verdade, tipo, ele tinha encomendado uma pessoa, falado pra uma pessoa, pegar um carro, ir lá e fazer, tipo, meio que fazer um jogo pra pessoa tipo, se impressionar e falar assim, pô, peraí, é isso mesmo? Então, assim, é uma das histórias que eu sei. Então, que já me contaram, que eu li, mas assim, não sei até que ponto isso é cara. 100% real ou é uma lenda urbana em cima disso, né? Porque tem Vamos, muito artista que é assim,
tem uma arte, sabe se vender, né? Então aí, tipo, também tem, além do trabalho da arte, tem o mérito da pessoa conseguir vender o trabalho. Eu não tenho essa habilidade, tipo, de vender. Eu, sinceramente, tenho uma dificuldade muito grande em vender o meu trabalho, né? Mas... Ó, você que tá assistindo o vídeo aí, eu pago 20 conto pra você ir lá no Embu no domingo, esperar entrar alguém na minha loja e entrar lá dizendo que quer comprar tudo. Depois eu só mando o Pix, tá? Eu adorei essa estratégia, cara. Porra, você imaginou assim, entra 10 pessoas, eu quero comprar tudo isso aqui. Caraca, Porque velho. assim, acho que nesse meio, assim, tipo, principalmente quem tem grana, tem muito essa coisa putz, ele tem, eu também quero ter. Que é aquilo de estar num lugar certo. De repente alguém olha, um milionário, vê o seu trabalho, tipo, putz, eu vou levar e. Daí, tipo, milionário atrai milionário, o cara tá ali junto, de repente vai alguém na casa dele e fala, pô, de quem que é esse? O cara tem, eu vou querer um desse também. E aí, às vezes, acaba indo nesse circuito, né? Tipo, olhar uma coisa do outro e falar assim, eu também quero aquilo. Então, tipo, pode ser que Cara, aconteça, né? mas você acha que a arte dele é uma boa arte, merece o status que tá, ou é um pouco super valorizada demais? Eu, particularmente, não gosto. Tá. Assim, eu acho que ele tem todo o mérito de chegar onde ele chegou. Isso, assim, a história dele eu acho que não tem como negar, mas, assim, virou uma coisa tão comercial, porque, meu, hoje é caneca, enfim, pode ser que algum dia pode ser que isso aconteça comigo e eu esteja cuspindo para cima e vai cair na minha testa, mas assim, eu particularmente, assim, tipo, não é algo que me agrada, assim, tipo, é bonito, mas assim, particularmente eu não gosto, assim, tipo, tem trabalhos que vamos seguir essa linha um pouco mais gráfica do Kate Haring, por exemplo, que eu acho muito mais interessante, eu acho muito mais legal do que o trabalho dele, até por ter também toda uma história por trás, enfim, eu acho um pouco diferente, mas assim, não, eu acho que hoje, tipo, ele, pra mim, ficou muito valorizado demais, assim, né, tipo, aquela A coisa persona, né? Eu de... acho assim, porque às vezes eu sigo o Instagram dele aqui e é legal pra você ver, né? Primeiro que ele é um artista brasileiro que eu nunca vi um vídeo dele em português no Instagram. Nunca. Uhum. A não ser que eu não tenha visto todos os vídeos. Mas enfim, toda vez. Sempre com aquelas roupas luxuosas, aqueles carros luxuosos pintados e tal. Então talvez acho que ele vende mais a persona, né, Romero Brito, do que propriamente a arte em si, né? Ele virou uma celebridade do mundo da arte pela persona que ele é, né? Sim, O quão excêntrico ele é, né? Porque ele. ele criou um personagem, né, tipo, Exatamente. eu acho, mas assim, pelo trabalho, porque assim, eu não vejo. Eu não consigo ver algo novo, Tá. sabe? Porque assim, você vê artistas, por exemplo, né? Tipo, os grandes artistas, sei lá, o Picasso. O Picasso começou desenhando natureza morta, tipo, começou fazendo Sim. realismo, e aí ele foi meio que abstraindo no final da carreira dele, tipo, ele chegou a uma coisa que é que a gente conhece do Picasso. Tá. Eu acho interessante quando você vê isso. No caso dele, eu não consigo ver uma evolução, eu não consigo ver uma coisa nova, tipo, que não seja aquilo que ele faz há, tipo, 20 anos, 30 anos, enfim, tipo, Entendi. ou uma obra que fala assim, nossa, tipo, isso realmente é diferente, é dele, consegue reconhecer o trabalho dele, mas é diferente. Para mim, é sempre aquela mesma coisa, então, não sei, não é algo que me chama atenção. Teve algum momento aqui da conversa que a gente falou sobre precificação, você falou que não precisou meio que seguir aquele caminho que é trabalhar quase de graça para poder ser reconhecido, que é o caminho que eu fiz. Que Hum, eu vendia quadro a R$ 100 para poder hum, comer, comprar tinta, tela, e é um ciclo. Para você sair dessa bolha é muito difícil. Você não uhum, teve que sair porque você teve uma estrutura, né? Você era ilustrador tal. sim. Mas como que hoje você precifica suas obras? Qual o método que você usa? Por exemplo, né? Por que a pergunta, né? Porque uma pessoa chega pra mim e fala, Jaime, pinta o meu muro. Já aconteceu, né? Eu falei, tá, mas eu não sei Hum, precificar por quê. Eu olho no meu quadro que, meu metro quadrado é R$ 2.600. Nossa, tô chutando aqui, tô fazendo um... Tem uhum, gente que cobra 5.000 metro quadrado, enfim. Se eu utilizar esse meu metro quadrado de artista plástico de tela para um muro,
O muro vai ficar um absurdo, Uhum. meu entendimento. Como que se Sim. precifica tela, precifica muro? São métodos diferentes? Como é que funciona? Então, no caso de muro, assim, quando aparece algum trabalho, eu cheguei numa conta X, num valor específico de metro quadrado que me ajuda na hora de fazer o orçamento. Tá, Então, tipo, é 21 metros quadrados, eu sei mais ou menos, só que, claro, isso vai depender do tipo de trabalho. É um trabalho um pouco mais simples, é um pouco mais complicado, vai ser um trabalho em altura. Putz, se for um trabalho em altura, dá um pouco mais de trabalho, porque você tem que ficar subindo e descendo se for escada, ou se for no caso de andaime. E aquilo também que você falou, então, e também depende do tamanho. É, por exemplo, eu vou fazer uma sala que tem 2 metros por 5 metros, é um valor desse metro quadrado. Mas se eu for pegar isso e jogar para igual um muro que foi de uma unidade do Carrefour, foram 450 metros quadrados. Se eu for aplicar essa mesmo valor de uma sala para um muro de. Meu, vai ficar uma fortuna, os caras vão falar, meu, você tá doido, né? Enfim, tipo. Então eu vou mais ou menos de acordo, eu uso como referência esse valor que eu tenho do metro quadrado, e aí vou meio que adaptando dependendo do projeto. Mas isso acaba sendo muito. Pelo menos para mim, o lance de precificar. Eu não sei se é o correto, né? Se eu achei uma fórmula correta, mas assim, acaba sendo muito um pouco do feeling também. tá. De tela para mim é mais complicado, porque assim, eu tinha um valor e meio que eu me baseava, não que eu ficava me comparando a outros artistas, mas eu ficava pesquisando e me baseando, tipo, putz, eu tô começando, então, tipo, eu vejo que tem artistas que estão começando, tá mais ou menos nessa faixa tal, e eu ia me baseando pelo trabalho que eu tinha, né? Daí eu fiz uma exposição agora, e aí, tipo, tava na galeria, tipo, putz, saiu alguns trabalhos, tipo, eu via que tem alguns trabalhos, tipo, tava mais ou menos nessa faixa. Então, meio que eu vou me baseando e sentindo também, tipo, né? Vou aumentando um pouquinho, vendeu essa tela, tipo, tá legal, tipo, tô conseguindo fazer uns trabalhos bacanas, tal, tipo, e aí eu vou meio que mexendo um pouco nisso, mas assim, ainda tem, eu vou ser sincero que eu tenho, para mim, uma coisa meio complicada, essa forma, de chegar numa fórmula e chegar nesse Você valor. sabe por que eu falo? Porque assim, é muito difícil, cara. Por exemplo, você triplica o trabalho, né? Se alguém, as pessoas chegam pra mim, Jaime, pinta um índio na parede da minha casa. Eu falei, onde você mora? Eu moro em Tu. Legal, eu pinto. É 5 vezes o valor de um quadro meu. Mas por quê? Eu falei, porque eu vou ter que ir aí, eu vou ter que me hospedar em algum lugar, eu vou ter que levar o meu material todinho, não pode faltar Uhum, nada, eu vou ter que levar talvez um ajudante. Então, assim, você vai me alugar por uma semana na sua casa pintando sua parede. Quando você encomenda um uhum, quadro comigo, eu pinto o seu quadro, o quadro da Maria, do João, do José, do Serafino, e assim vai. Eu vou pintando quadro de outras pessoas, eu estou na minha casa, eu paro a hora que eu quero, faço trabalhando para você na sua casa, eu vou estar meio que exclusivo. Você está sim. pedindo exclusividade de um artista. Então, o valor é outro. Mas, assim, quando são coisas gigantescas, né? Mesmo que, assim, sei lá, tô chutando, tá? Não tô falando que é os valores que eu pratico, mas imagina que você trabalha com 3 mil metros quadrados, um por um é 3 mil. Aí você chega e fala assim: não, para mural eu vou fazer metade do preço. Multiplica isso por um prédio. Pô, vai por uma paredona, vai 200, 200, vai dar 200 mil, 300 mil, enfim. Uhum. Uh, eu não sei o porquê, mas eu tenho até vergonha eu tenho até medo de chegar pro cliente Pro passar um cliente. orçamento desse, cara. Eu acho que fica meio fora da caixinha. Você não tem esse problema? Então, às vezes eu fico assim, mas assim, tem muito também, eu acho que e acho que de cada artista, tipo, cada um tem uma forma, mas assim, de cada um entender o momento que ele tá sendo valorizado, sabe? Igual o jogador de futebol passe, tipo, quando a pessoa tá começando a carreira, ela tem um valor. Conforme ela ficou mais conhecida, vai fazendo muitos gols, sei lá o quê, chama pra ser, o passe vai valorizando. A mesma coisa se você pegar hoje em dia, sei lá, o Cobra. O Cobra, ele provavelmente ele cobra isso ou até muito mais, tipo, para fazer uma arte dele. Só que ele chegou, ou se fosse, por exemplo, né, como a gente estava falando do Romero Brito,
Se ele fosse fazer um mural, uma lateral de um prateleiro, provavelmente ele ia cobrar milhões. Então, acho que é tentar entender mais ou menos aonde que você tá, que é difícil, obviamente, mas aonde você tá para de repente você cobrar. Putz, será que vale eu estar cobrando isso? Se de repente você acha que vale e você está conseguindo vender trabalhos nesse nível, né, nesse nível desse valor, tipo, ok, aí você vai meio que sentindo, né, muito no feeling, como eu tinha falado, né? Bom, nossa entrevista está chegando no final e para a gente finalizar, eu gostaria de te perguntar, na verdade, 3 coisas aqui. A princípio eu vou perguntar 2 e a última a gente deixa para o final. Seria, você passou algum perrengue na sua vida em relação à arte? A segunda coisa é, para quem está nos assistindo, quais são suas dicas para o pessoal que está iniciando ou deseja iniciar na carreira artística? Bom, acho que perrengue, sei lá, perrengue financeiro, essas coisas assim. Já passei perrengue, mas não necessariamente por causa da arte, assim. Eu acho que quando eu decidi tocar minha carreira, vamos dizer, solo, do meu trabalho autoral, e assim, acho que eu me preparei muito bem para isso. Obviamente, no começo, quando eu comecei a trabalhar em agência, tipo, ganhava mal, enfim, era aquela coisa bem, bem contada, mas assim, querendo ou não, tinha aquele salário, né, todo mês, enfim, tipo, e conforme foi rolando as coisas, eu fui me preparando, assim, que eu acho que eu sinto um pouco de falta isso, às vezes, em algumas pessoas, tipo, putz, já quero me meter logo na arte, fazer, já ganhar dinheiro, começar a... Eu acho que tem que ter uma preparação, e assim, principalmente uma preparação financeira, porque você sabe, né, putz, você vende um trabalho hoje, de repente, mês que vem, você não consegue, ou daqui 2 meses. Então, se você não se preparar, não tiver um controle financeiro muito bem ajustado, tipo, vai acabar passando muitos perrengues, mas, assim, não lembro de ter passado nesse sentido, assim, eu sempre foi muito, muito pensado, as decisões que eu fui tomando, assim, foi muito bem pensada para não, justamente não ter esse tipo de problema. E aí, em relação a, de repente, para quem está começando, acho que até emendando um pouco nisso, que eu estou falando dessa preparação também, eu acho que assim, as pessoas hoje em dia elas querem começar, acho que é muito imediatismo, sabe? Acho que muito por causa de rede social, você começa a pintar, o cara já quer ter 500 mil seguidores, putz, uns tempo atrás a pessoa veio e falou assim, como é que faz para fazer uma exposição? Eu falei assim, putz, meu, você já tá pensando pelo lado errado, você tá pensando lá na frente. Eu acho que exposição, essas coisas, tipo, acaba sendo uma consequência do seu trabalho, né? Acho que você tem que construir tudo, tipo, o seu conceito, o seu trabalho, e aí pensar se vai fazer uma exposição, se você... Eu acho que é muito imediatismo o negócio, tem que ter calma, é um processo demorado, sei lá, eu tô há muitos anos, apesar de estar fazendo mural na rua desde 2017, mas antes disso eu tenho mais de 20 anos de background, de estudo, de pesquisa, de uma série de coisas para chegar onde eu tô. E acredito que você também tenha, tipo, anos e anos para chegar onde que você tá. Então acho que tem que ter muita calma e com paciência, praticando muito e para poder chegar em algum lugar, porque senão, tipo, vai morrer na praia e vai acabar se frustrando, né? Bom, e a terceira coisa que eu queria falar com você é, se você tem algum recado para dar, algum curso, algum trabalho seu que está por sair, o momento é agora. Bom, eu estou preparando uma print, né, que são uma série de 10 cópias que provavelmente eu vou estar lançando até o final dessa semana. Então, uma print, né, em fine art, com papel 100% algodão, importado, tipo, com uma qualidade super boa, que eu vou estar lançando agora. Mas acho que a princípio é isso, assim, tem alguns trabalhos em vistas que ainda está um pouco nebuloso, eu preciso esperar um pouco para poder falar alguma coisa, mas o principal acho que seria dessa minha print que está para sair agora essa semana. Bom, queria agradecer de coração por você ter topado esse convite de estar conversando com a gente aqui, contando um pouquinho da sua história, falando de outros artistas, enfim, batendo um papo sobre arte, tá? Sou muito fã do seu trabalho, eu acho que o seu trabalho é um trabalho de excelência
e você tá um dos tops aí na sua área. Muito obrigado mesmo. Pô, eu que agradeço demais pelo convite. Admiro muito o seu trabalho. Eu lembro do primeiro Art Battle que eu participei, que acho que eu fui para a final com você e acho que você acabou ganhando. E eu sempre achei muito, muito foda o trabalho, assim, tipo, de como você consegue resolver as coisas da pintura. Sempre também admirei seu trabalho e obrigado mais uma vez pelo convite. Bom, pessoal, e é isso. Vamos ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já sabe, né? Clique em gostei, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se você não é inscrito nesse canal, se inscreva. Lembrando que se você quiser evoluir nas artes, nós temos um curso aqui, ó, de pinturas de rostos indígenas, link na descrição desse vídeo. E para você adquirir também nosso kit de tinta a óleo e kit de tinta acrílica, nosso kitzinho com o nosso nome, entra lá no site da Talento, link aqui também na descrição desse vídeo. Nós vamos ficando por aqui, até uma próxima. Tchau, tchau, fui!